Olá, gente. Estamos em mais uma semana reunidos, a fim de prosseguirmos nos estudos do livro Mestre de Amor, um livro de Valdo Franco, psicografia da Joana de Ângeles. Hoje introduzindo o capítulo de número 29, denominado Tarefas. E vamos já dar início. Gostarias de servir, guindado, porém, aos altos postos, e dirimirias muitas dúvidas, solvendo os aflitivos problemas que esmagam o povo. Preferias atuar em relevantes compromissos nos quais a própria atividade se convertesse em repressão ao crime de todos os matizes. Então, quando a gente vai falar de serviço, quando a gente vai falar de trabalho, né? E como bem diz o título aqui, tarefas, muitas vezes o nosso imaginário, né, a nossa vontade, muitas vezes o nosso desejo é de que esse trabalho alcance grandes dimensões, né? E a gente poderia falar ali, seja numa política, em altos postos, como diz aqui, muitas vezes reprimindo o próprio crime, né? Desejarias abraçar missões especiais no mundo das pesquisas científicas ou no campo das ciências sociais, abrindo horizontes claros para a coletividade. Pretenderias o trabalho nas altas esferas religiosas, comentando as necessidades das massas junto aos administradores do mundo e sugerindo roteiros iluminativos quanto libertadores. Estimaria liderança na coletividade, favorecido pelos recursos que enxergas nos outros e lamentas serem inúteis onde se encontra. Então ele vai falando, né? Tanto ali na ciência, tanto ali na parte mais científica, quanto na parte religiosa, né? Ou então liderando a comunidade. Então, em geral, mesmo se a gente for comentar assim, o que que as pessoas de fato desejariam são esses cargos de alta importância, de alta relevância, né, capazes de impactar as massas, de dar grandes resultados, grandes frutos. E Joana vem introduzindo já um pouco isso, né, do que é de verdade assim, o imaginário popular, né? Se fosse perguntar às pessoas quais seriam, qual seria o seu trabalho ideal, né? Seria sempre algo relacionado a algo grandioso, né, de um grande impacto, muitas vezes, ou de grande remuneração também, por que não, né? De grande alcance, né, de grande relevância. No entanto, não sabes as lutas das posições frontais. Isso é tão verdade, né? Porque fica ali no imaginário, muitas vezes de espíritos, né, que não passaram pela forja da autoridade, não passaram pela forja do poder, não passaram pela forja do dinheiro, e por isso a estimam, né? Ou seja, não entendem também o peso que é estar naquela determinada posição que eles tanto lamentam muitas vezes não estar, né? E é verdade, é pesado. Você vê grandes astros do rock, da música, de outras esferas também. O quanto o poder é capaz de nos deslumbrar, né? E ao mesmo tempo que a gente tem esses picos de lá nas alturas, né? Como se diz, toda grande, toda essa potência que muitas vezes a gente sobe, né? Então, toda essa escada que a gente sobe muito rápido, a chance de cair também é muito maior, né? E se eu subir muito, a chance de eu cair muito, né, é igualmente acertada. Então, a gente vê grandes exemplos de pessoas que não souberam lidar, porque não é uma carga fácil, né? Eu fico imaginando, e quanto mais a gente vai aguçando a nossa sensibilidade, a nossa percepção, a gente vai vendo que essa esfera mais sutil da energia das pessoas, do ambiente, nos impactam. Eu fico me perguntando de verdade, gente, quanto deve ser difícil tantas pessoas pensarem, falarem sobre você, sobre as suas atitudes, comentarem aquilo que você faz, né? Seja de uma forma positiva, mas também vem as críticas, né? Também vem ali os ódios, muitas vezes gratuitos, as perseguições, deturpações. Então, o pacote vem completo, né? Não é só esse pacote de glória e de aparente glória, porque, na verdade, poder, dinheiro, né, liderança, são energias e recursos nos concedidos, né? Então, assim.
não são ruins, mas também não são bons, são energias neutras que são utilizadas para a nossa evolução, né, e para o nosso crescimento. É, quanto maior o nosso poder de alcance, maior a nossa parcela, né, de impactarmos mais pessoas. Mas, teoricamente, a gente deveria fazer tudo isso para o quê? Para o bem, né? Então, maior a minha responsabilidade, o meu maior comprometimento também com todas essas pessoas, é, com, de algum modo, levá-las para uma vida melhor, né, para ideias melhores. E quanto não é assim que se faz, né? Então, o quanto o poder, o quanto o dinheiro, o quanto o status, o quanto uma liderança ainda são provas mesmo muito difíceis e, como diz Joana aqui, ela vai prosseguir comentando um pouco isso, como são passíveis de falha, né? Porque muitas vezes a gente vê um ato de corrupção ou vê um desvirtuamento de uma missão, dessas missões que começaram bonitas, porque em geral as pessoas têm boas intenções, mas que no meio do caminho ali se deturpa. E o quanto é fácil, e o quanto é sutil tudo isso, né? E o quanto estar assim em destaque não é senão uma prova muito difícil mesmo, né? Desconhece, talvez, que todos eles, convidados pelas leis a atenderem às dificuldades dos outros homens, são igualmente homens em dificuldades. Então, muitas vezes não tem tempo para comer, para se alimentar direito, muitas vezes não tem uma vida pessoal, né? São privados disso, a vida é completamente exposta, completamente pública, né? E é isso, se há uma parcela de algo assim que muitas vezes as pessoas consideram relevante, né, que é ter, ser um pouco mais reconhecido, olha o tanto de encargos e de responsabilidades, de comprometimentos que vem nesse mesmo pacote, né, e o quanto é doloroso, né, e a gente começa a pensar sobre isso, cada vez adentrando mais, fica pensando assim, na verdade a gente deveria mesmo orar por essas pessoas que estão em grandes postos, porque a gente não sabe o quão pesado é. Isso é verdade. Atormentam-se, sofrem, choram e vivem com a máscara sobre o cariz, conforme os figurinos da política infeliz ou os modelos da cultura em abastardamento. Então, também é comum, né, entre essas pessoas, né, de maior destaque, o uso de, muitas vezes, de drogas, muitas vezes de álcool, que é uma tentativa de fugir da realidade, de encontrar algum conforto, né? Mas ultimamente, aí, nas últimas décadas, também a presença, né, de ansiolíticos para tratar da ansiedade ou da depressão crônica, né? Então, dos remédios que a gente vai se utilizando como moduladores do humor para um pouco camuflar a realidade, aguentar a vida. Então, a gente não percebe o quão pesado é tudo isso, né? Muitas vezes se fixa ali no lado bom, né? E esquece de ver que por detrás há sempre uma história muito mais complexa, né? Lutam contra máquinas emperradas e odiosas, muitas vezes são vencidos. Alçaram-se às culminâncias do poder sem base para os pés. Gente, isso é tão verdade, né? Que o nosso desejo seja tarefas, como diz o nosso título, condizentes com o nosso tamanho espiritual. Porque se são maiores, a gente ainda não sabe aguentar, né? E entender que tudo começa pequeno, não tem como, a evolução não se dá em saltos, também nós não, né? Então, é entender que a tarefa pequena que a gente tá é a que nos cabe e é a mais apropriada para nós, né? Você vai ver a vida de um Chico mesmo, a vida de um Divaldo, quantas privações, quantas renúncias, quantos sacrifícios, quantas doenças, né? Então, algo bom, algo produtivo, claro, se produz, né? São reconhecidos, mas mais do que isso, atingem um público e atingem corações, né? Então, são capazes mesmo de mudar muitas histórias, né? Tantos foram impactados pelo exemplo, né? De um Chico, tantas e tantas milhares de histórias que nos cativam até hoje, mas será que a gente estaria disposto a pagar o preço completo? Porque a vida que ele viveu não é para qualquer um, né? Aliás, são para pouquíssimos mesmo. Então,
que a gente entenda que a nossa tarefa é pequenina mesmo, e que a gente começa pequeno mesmo. Me recordo de um documentário sobre o Divaldo, que ele comenta da quantidade de anos e de mensagens que ele psicografou, né, da Joana mesmo, antes de elas poderem ser publicadas e antes delas se revelar. Então, veja, todo grande trabalho ele vai sendo forjado à medida que a própria pessoa vai se transformando, né? Porque, na verdade, todo e qualquer serviço nos é dado para que a gente se transforme como ser humano, mas se transforme para melhor. E é o que diz Joana aqui, né? Muitas vezes a nossa intenção é boa, mas o sistema é emperrado, existe uma burocracia, já existe todo um sistema montado. O quanto é difícil, né? O quanto é difícil a gente atuar com os nossos valores, com os nossos preceitos, e um mundo onde isso não é considerado algo bom, não é visto com bons olhos, né? A virtude e a bondade não são vistas como algo a se ter, a se cultivar, né? Então é difícil mesmo. E muitas vezes, como ela diz ali, muitas vezes são vencidos, né? E quantos não são vencidos? Muitas vezes nós mesmos, né? Diante desse desânimo geral que a gente vai vendo no mundo. Meu Deus, eu não sou capaz de mudar nada disso, né? E aí esse desalento vai crescendo dentro de nós, né? Alçam-se as culminâncias do poder sem base para os pés. Então, que o nosso pedido seja estar no trabalho adequado, na posição adequada, no tamanho adequado para minha consciência espiritual, para o meu tamanho espiritual mesmo, né? Não mais, que eu não suportaria, né? São iguais a ti mesmo. A posição de relevo não faz o caráter reto, né? E é verdade. A gente vai ver que muitas vezes a conquista dessa posição de alto relevo foi a um preço que é muito caro de se pagar, né? Com intrigas, com imposições, com manobras, né? Machucando pessoas, né? Através de traições. Então, não. Os altos cargos ainda não são ocupados, né? Há exceções, é verdade, mas nós não vivemos um mundo em que a regra são os altos postos serão ocupados por pessoas de conduta reta, né? Em outros mundos, né, de uma outra forma será assim, ainda não é, né? A mudança de governo não opera repentina mudança de moral. Eu achei tão interessante ela comentar sobre isso, porque é verdade, né? Às vezes a gente vê essas polarizações políticas, às vezes a gente se fixa em uma determinada pessoa, em uma ou em outra, mas a grande verdade é que é um sistema muito maior por trás, né? E que, se é certo que há eh, essa variação mesmo de governantes, existe por trás todo um sistema já estruturado, né, na nossa sociedade, na nossa política, e que ainda é difícil de mudar, né? Então não é uma questão muitas vezes de mudança de governo, mas mudança da moral. E para mudar a moral, para mudar a ética, né, de uma civilização, de uma sociedade, o quanto não se demanda formação de caráter, né? Não está relacionado a partido político A ou B, não, é mudança na base, é mudança no nosso interior, né? É mudança na nossa formação de caráter, é uma nova moral, não é? E muitas vezes a gente acha que é uma coisa simples, não, é muito mais complexo, né? Nós viemos mesmo de eras e eras tentando evoluir, né? Porque nós somos frutos dos nossos governantes também, frutos de nós mesmos, né? Daquilo que a gente vivencia, de quem nós também somos, né? Então, tudo isso é reflexo. O problema social é mais complexo do que parece. Podes, todavia, muito fazer. Não de cima, mas de onde te encontras. Achei tão bonito isso. O suntuoso palácio subalterniza-se ao alicerce que serve de apoio à construção, né? Então, o palácio ele é maravilhoso, para tudo aquilo existir, tem que ter aquele pilar fortalecido lá no solo, no subsolo, invisível muitas vezes. Mas essa base, essa estrutura, ela é tão importante quanto aquilo que a gente vê de grandioso. Então, que a gente não tenha esses ares de grandiosidade, mas de ser esse pilar forte e firme, né? E da nossa batalha, onde a gente se encontra, como diz Joana.
E eu gosto também muito disso, né? Podes, todavia, muito fazer, não de cima, mas de onde te encontras, que muitas vezes a gente cria umas racionalizações. Ah, eu ainda não tenho tempo suficiente. Ah, se eu tivesse um outro trabalho, né? Mas isso eu nem gosto tanto. Ah, mas eu ainda não aposentei. Ah, não, mas eu não sei fazer nada. Então a gente vai criando essas racionalizações para fugir do servir, porque há serviço para todo mundo, há as mais diferentes funções e os mais diferentes lugares para a gente atuar. E a gente deixa de deixar nossa marca no mundo, que é pequena mesmo, mas é única, né? E é interessante a gente perceber isso. Sobre isso de que não vou poder impactar muito, então não faço. Não. Não. Inclusive porque que a gente deseje altos postos depois que a gente já esteja, né, devidamente enraizado, com bases sólidas, porque a chance da gente cair sem base é muito grande, né? Se o sacerdócio que há nelas não te alcança o ideal, recorda que o lar é a escola de iniciação primeira para qualquer investidura. Todos aqueles que se notabilizaram no mundo passaram pelas mãos anônimas do domicílio familiar, onde se apagaram os pais e os mestres na extensão de sacrifícios grandiosos e esquecidos. E é verdade, né? A gente vai vendo o quanto a gente ainda é pouco grato ao que as nossas mães ou os nossos pais muitas vezes fazem por nós nesse anonimato, né? Fruto ali de tantas renúncias, principalmente ali quase uma renúncia integral, né? Quando o bebê é pequeno, na primeira infância, o tempo gasto, né? A energia gasta para desenvolver, para transformar, para tentar moldar aquele espíritozinho em alguém melhor, né? Quantos professores tão pouco remunerados passam pelo mundo sem que sejam citados, sequer reconhecidos, e se você for ver, foram fonte de inspiração e exemplo para tantas pessoas se superarem, né? Para crianças ali, muitas vezes, da periferia, com baixa renda, sem perspectiva de vida, de algum tipo de sucesso mesmo, né? De bem-estar na vida, não se fixam ali no exemplo de um professor, né, de primário que passa completamente esquecido, que é mal remunerado, né? Que muitas vezes é tão pouco valorizado. Então, quantas mãos invisíveis não existem no mundo e que operam de forma tão grandiosa que deixa uma marca muito maior que muitas vezes pessoas em evidência, né? E eu me lembrei também de Joana de Cusa, que hoje é a nossa Joana de Ângeles, nesse mesmo documentário, de Valdo conta que ela era Joana de Cusa, uma das que conheceu Jesus, que já o seguia e que ela desejava, né, largar tudo para segui-lo. Tinha já filho, né, e tinha um marido eh, difícil. E em uma conversa com Jesus, Jesus a encoraja e diz: Joana, você não deve largar tudo para me seguir. Seu trabalho é dentro do seu lar. Então, a ver que é o que ela exatamente fala aqui, né? Todos aqueles que se notabilizaram no mundo passaram pelas mãos anônimas do domicílio familiar, onde se apagaram, né? E é tão bonito, Emmanuel, eu tenho uma mensagem que agora eu não vou me recordar o nome, mas que ela fala isso, se às vezes a gente não é capaz de se harmonizar com um, dois ou três daqueles nossos familiares, né, daquele nosso círculo mais próximo, como é que a gente quer criar harmonia com grupos maiores, afinidades ainda maiores, missões ainda maiores, se dentro do nosso próprio lar a gente não consegue isso, né? E é bonito perceber isso. Joana, que hoje é a nossa Joana, que impacta tantas e tantas vidas, o ministério dela começou no lar, né? De renúncia, de exemplificação. Naquela vida foi essa vida anônima mesmo, completamente anônima, para nas próximas ir crescendo cada vez mais. Ou seja, tem uma base, né? Não se cresce, não se conquista e não se ocupa um cargo né, de tal porte do dia para a noite, né? E muitas vezes a gente observa pessoas com uma vida profissional, sentimental, né, já mais estabilizada, e muitas vezes é nosso desejo ter aquilo, né?
E a gente não percebe que muitas vezes é um mérito não só dessa vida, mas de tantas e tantas outras, né? De um treino mesmo, de um fortalecimento, de um certo mérito mesmo. Por quê? Porque já experimentou todas essas coisas e foi evoluindo, mas foi evoluindo aos poucos, né? A ferramenta humilde que rasga o solo onde repousará o monumento é a irmã do buril que talhou a pedra. Então, a mesma foice que ali abriu terreno para que aquela escultura bonita fosse talhada, ambas, né? Seja a foice que abriu o terreno, quanto, eh, quanto o buril que talhou ali a pedra, ambos ferramentas lindíssimas, né? De igual importância. A enxada gentil que prepara a terra é companheira da pena que sanciona as leis agrárias de justa distribuição de terrenos. Então, a mesma lei que um advogado, que um juiz, né, que um legislador utiliza ali para manejar as leis, né, é de igual importância que alguém que está ali arando a terra todos os dias, né? Todas as tarefas do bem são ministérios divinos em que devemos empenhar a vitalidade, sem esmorecimento nem reclamação. Então, que belo, né? É, é aquela máxima bonita e de grande valia para todos nós, que é florescer onde Deus me plantou. Se me colocou em A, floresço em A. Se me colocou em B, aceito e floresço em B. E é perceber, todos os dias nos são dadas isso, né? Essas pequenas sementes que estão à nossa disposição para que a gente are a terra, né? Plante essas sementes e faça frutificar. E todas elas têm o mesmo potencial. O que que vai modificar? O nosso empenho, né? E a nossa vontade mesmo, e a aceitação de que este é o terreno certo, este trabalho que eu ocupo é o ambiente que eu vou dar o meu melhor, em que eu vou ter boa vontade para construir, mesmo que talvez não seja o trabalho dos sonhos, aquilo que eu imaginei que seria, essa tarefa que eu ocupo também pode não ter sido a imaginada por mim, mas se veio até mim, tem um propósito, tem uma razão, né? Então, floresço aqui também. Sem as mãos da humilde cozinheira, as mãos do sábio não poderiam movimentar o progresso humano. É verdade, né? Quantos e quantos nos alimentam todos os dias e tanta gente é responsável. É interessante perceber, né, que a nossa vida é a soma de tantas outras vidas que precisam existir para que tudo que a gente vive, tudo que nos cerca aconteça, né? Para eu ter um ambiente agradável, eu preciso de alguém que plantou uma árvore, que plantou uma flor, que regou tudo isso para não morrer, alguém que dá manutenção, alguém que corta a grama, o alimento que eu como, né? Teve um agricultor ali, muitas vezes pequenino, em poucas condições, que plantou tudo aquilo, né? Que fez manter tudo aquilo para que não morresse antes da hora, para que colheu aqui, para que colhesse aquilo depois, distribuísse. Então, tantas e tantas coisas, e a gente, muitas vezes, querendo áreas de evidência, né? Não, é no trabalho pequenino e humilde, e eu falo muito isso, né? Quantas e quantas vidas incríveis, invisíveis, que a gente nunca vai sequer citar o nome, mas que modificaram alguns centímetros desse orbe, né? Quantos pais, quantas mães, né? Quantas mulheres, quantos homens que, dando a sua batalha diária, com seu exemplo pessoal, não transformaram tantas outras pessoas, né? Então, que a gente possa pensar sobre isso. Cumpre, pois, o dever que te cabe com a alma em prece. E, embora não sejas notado na terra, demorando-te desconhecido, recorda que Jesus, até agora, é o grande servidor anônimo a ensinar-nos que a maior honra da vida é o privilégio de ajudar e passar adiante, servindo sempre e sem cansaço. Então, que a gente possa entender esse nosso privilégio de ajudar, que a gente possa passar adiante para quem está chegando, para quem está vindo, dar o nosso melhor, passar o nosso melhor para que os outros façam ainda, ainda e ainda melhor, né? Servindo sempre sem cansaço. Que bela, né? Uma grande lição para todos nós, que a gente saiba frutificar onde Deus nos plantou, que a gente possa
entender que não há tarefas maiores ou menores, mas a nossa possibilidade de tocar vidas onde quer que a gente esteja, né? Onde quer que a gente esteja, é terreno fértil e é o local exato para que a gente possa espalhar grandes coisas para as pessoas que convivem conosco, nem só por palavras, principalmente, sobretudo, pelo exemplo, né? Pela dignidade, pelo caráter, pelos valores. Então, que possamos ser isso, né? Cada vez mais no nosso trabalhinho de pequena monta, mas fazendo e dando o nosso melhor. Tá bem, gente? Muito obrigada pela escuta de hoje e uma ótima semana para todos nós.